Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na aula de hoje a gente vai falar sobre média aritmética, amplitude e frequência de dados. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Falando sobre média aritmética, os dados estatísticos, gente, se constituem como um conjunto de informações que são levantadas através de métodos de pesquisa e que conjuntos aí que constituem-se, né, como resultado de determinado objeto. Então, observe a tabela ao lado aí que trata sobre dados da Covid-19 nos estados brasileiros. Muito bem, com relação a esses dados, nós podemos fazer várias análises, certo? Então, qual o estado aí com o menor número de mortos? Qual é o maior? E qual é a média aí de mortos por estado? Você consegue responder a essas perguntas, né? Apenas compreendendo aí a ideia de média aritmética e análise de gráficos, certo? Então, vamos lá. Considere um conjunto de dados aí, né? Pense como um conjunto de números mesmo, tá? A média aritmética desses números é uma medida de tendência que vai ser definida pelo quociente entre a soma de todos esses números e a quantidade de números, né? Os dados aí fornecidos. Então, qual que é a média aritmética dos números 2, 3, 5, 8 e 2? Então, a média aritmética, como falamos anteriormente, né, é o somatório desses xizinhos aí, né, dividido por n, que é a quantidade de números. Então, a média desse conjunto de dados vai ser dado por 2 mais 3 mais 5 mais 8 mais 2, que é igual a 20 dividido para 5, ou seja, igual a 4. Então, isso significa que nós poderíamos trocar todos os números do conjunto por 4 e mesmo assim a soma dos 5 números ainda resulta em 20, né? Já que 4 vezes 5 é igual a 20. Então, nós dizemos que, em média, cada elemento desse conjunto vale 4. Essa é a ideia pura, né, de média aritmética. Agora, nós vamos associar isso a um conjunto real de dados. Então, aí vamos para mais um exemplo, né, de média aritmética. Vamos considerar um aluno matriculado no 9º ano da rede pública do estado do Acre. Vamos considerar que ele obteve as seguintes notas em cada componente curricular aí no 3º bimestre. Então, observe que as notas desse aluno formam um conjunto de dados, né? Deles, nós podemos extrair algumas informações importantes. Por exemplo, a maior nota obtida pelo aluno ocorreu em exatamente 2 disciplinas, né? Essa nota foi 10, certo? Foi em História e em Arte. A menor nota obtida pelo aluno foi na disciplina de Inglês. Essa nota foi 6,5. E a diferença entre a maior nota e a menor nota obtida pelo aluno, né? A diferença aí é realizada através da operação de subtração, que é 10 menos 6,5. Então, nós dizemos que essa diferença é igual a 3,5, certo? Então, nós dizemos que a amplitude dessas notas, né, desse aluno foi 3,5, ou seja, amplitude é sempre igual à diferença aí entre a maior, né, o maior dado do conjunto e o menor dado do conjunto. Então, ainda observando essa tabela, qual foi a nota média desse aluno, né? Então, nós devemos somar todas as notas desse aluno. Observe que o somatório é igual a 83,5 e devemos dividir pela quantidade de notas, que é a mesma quantidade de disciplinas, certo? Que é igual a 10. Então, a nota média desse aluno foi de 8,35. Assim, nós podemos dizer que a nota média desse aluno por disciplina foi de 8,35. Ou seja, se ele tivesse tirado 8,35 em todas as matérias, obteria a mesma soma total das notas que de fato tirou. Além disso, a amplitude de suas notas foi de 3,5, certo? Ou seja, suas notas variaram entre 6,5 e 10. Vamos para mais um exemplo aí. A tabela abaixo indica dados da Covid-19 em 20 municípios acreanos. Observando os valores relativos aos casos notificados, calcule a amplitude desses dados e o valor médio de caso confirmado por município. Ou seja, os dados relativos ao início aí, né, da pandemia no Acre, tá? Esses dados que são apresentados nessa tabela. É bem intuitivo, né, aí que de antemão nós imaginemos aí que por Rio Branco ser a capital, ela possui a maior quantidade de casos notificados, certo? Portanto, o maior valor observado de casos confirmados aí é de 1.281. Observe também que todos os municípios que constam na tabela nesse momento já apresentavam pelo menos um caso positivo, né? Existem municípios que não aparecem nessa tabela, né? Porque ainda nesse momento não apresentavam nenhum caso aí positivo. Então, note que 4 municípios apresentavam a menor quantidade de casos confirmados, né? Que é igual a 1.
Então, dessa forma, nós temos que a amplitude desses dados é dada pela diferença do maior dado pelo menor dado, ou seja, 1.281 menos 1, que é igual a 1.280. Ou seja, 1.280 é a amplitude desses dados. E para o cálculo da média, nós vamos observar que a tabela já nos traz o total de casos confirmados no estado até então, né, que é de 1.552. Portanto, a média dos casos confirmados por município seria dado por 1.552 dividido para 20, que é igual a 77,6. Então, vamos continuar aí. Isso significa, né, que, em média, cada um desses municípios, no momento, possuem quase 78 casos confirmados, né? Bom, é importante nós refletirmos aí sobre a média calculada, certo? Ela não reflete o número de casos em cada município, pois a maioria possui valores de casos positivos distantes de 78. Então, isso ocorre porque a amplitude desses dados é muito grande, né? Enquanto temos em Rio Branco 1.281 casos, temos municípios com apenas um caso positivo. Então, vamos exercitar um pouquinho aí a respeito do que vimos. A tabela ao lado indica a quantidade de alunos por idade, né, matriculados em uma escola de dança. Qual a amplitude das idades desses alunos e qual a idade média dos alunos dessa escola? Então, observe aí que você tem que se atentar para o fato de cada idade apresentar uma frequência, tá? Então, nesse caso, nós devemos multiplicar o valor de cada idade por sua respectiva frequência. Então, essa idade média vai ser dada por 4 vezes 10, mais 15 vezes 11, mais 10 vezes 12, mais 1 vezes 13, né? Já que essa quantidade aí é relativa, né, às idades dos alunos da escola A. Então, multiplicando e depois organizando esses dados para um somatório, né? E dividindo esse somatório para 30, nós temos uma idade média aí de 11,26. Muito bem, então a menor idade observada é 10 anos e a maior 13, né? Então, para calcular a amplitude, devemos realizar essa diferença entre a maior e a menor idade. Então, nós temos aí que a amplitude é igual a 3 anos. Muito bem, então é interessante que que a gente possa refletir aí, né, que a média encontrada para as idades dos alunos dessa escola de dança refletem bem a distribuição das idades reais dos alunos, certo? Isso ocorre porque a amplitude das idades não é significativa. Então, por isso é importante que ao calcularmos a média de um conjunto de dados, também, né, determinemos sua amplitude, para que consigamos, né, compreender melhor aí os dados e também consigamos validar essa média como representação desses valores. Então, falaremos agora sobre frequência absoluta e frequência relativa. A estatística, como já falamos anteriormente, ela é uma ferramenta matemática muito utilizada em vários setores da sociedade, certo? Ela vem para organizar dados de pesquisas, né, apresentar informações claras e objetivas. Então, nós iremos aqui, através de um exemplo, construir uma tabela de frequência absoluta e frequência relativa aí de uma variável. O exemplo é o seguinte: as pessoas presentes em um evento automobilístico foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferida? Então, observe que as respostas foram organizadas aí nessa tabela, né? Então, construindo uma tabela para melhor dispor esses dados, nós temos o seguinte: nós organizamos aí uma tabela com as marcas, né? Observe aí que na primeira tabela nós temos as respostas, né, de cada um aí das pessoas que participaram dessa pesquisa. O Pedro respondeu Ford, a Bruna respondeu Peugeot, a Anete respondeu Ford, o Paulo Peugeot e várias outras pessoas também participaram. Então, nós organizamos todas as marcas respondidas aí e a frequência absoluta, né, referente à quantidade de vezes que alguém respondeu essa marca. E a respectiva frequência relativa, né, que foi dada em percentual. Bom, então a frequência absoluta é quantas vezes cada marca de automóvel foi citada, percebeu? E a frequência relativa é sempre dada em porcentagem. Bom, então vamos pensar como é que é calculada essa frequência relativa. Por exemplo, da marca Ford. A marca Ford, para chegar nessa frequência relativa aí de 16,7%, foi feito o seguinte: 4 pessoas, note que 4 pessoas responderam a marca Ford, dividido por 24, que é o total de pessoas que responderam essa pesquisa, né? Então, você pega aí a frequência absoluta relativa a essa marca e divide pelo total de entrevistados, né? Então, 4 dividido para 4 dá aproximadamente 0,166, que é aproximadamente, né, você multiplicando isso aí por 100, 16,66, que é aproximadamente, né, você pode mostrar isso com uma casa decimal como 16,7%.
Bom, então é importante que a gente observe também que a coleta de dados em uma pesquisa tem por objetivo, né, analisar aí determinada situação. Então, as informações coletadas, elas devem ser organizadas em tabelas para se ter um melhor entendimento, né, das diferentes opções das respostas escolhidas aí pelos entrevistados. A frequência absoluta, ela registra exatamente a quantidade de vezes que determinada realização ocorreu, né, não sendo possível uma análise de comparação. Para que os dados se tornem significativos, nós devemos recorrer à frequência relativa, né, da pesquisa. Então, sendo esta feita através de dados sempre percentuais. Então, esses dados são definidos como a razão, né, entre a frequência absoluta e o número total de observações. Então, aí, em nossa aula hoje, né, nós estudamos os conceitos de média aritmética, amplitude e frequência de dados. Nós vimos que a média, ela diz respeito a uma razão entre a soma de todos os valores do conjunto e o total de valores. E também a amplitude, né, que é uma diferença entre o maior e o menor valor observado na amostra. Nós vimos ainda que a frequência relativa é o resultado obtido da divisão entre a frequência absoluta, que é o valor que é observado na população, e a quantidade de elementos da amostra, certo? Geralmente, ela é apresentada na forma de porcentagem, né? A partir da multiplicação por 100. Então, se você quer aprender mais conteúdos, né, a respeito aí da matemática ou das outras disciplinas aí também, né, da sua grade curricular, você pode acessar a nossa plataforma Eduque, né? Assistir novamente essa aula se você tem alguma dúvida ainda, ou se você não tem nenhuma dúvida, continue aqui com a gente nas próximas aulas e bons estudos!